Então, como a irmã Dai falou, nós estamos iniciando a campanha de missões. E também quero dizer que o pastor Geliel não está, ele e a irmã Elma estão no Rio, foram visitar a Anne, aproveitaram, né, a data de aniversário da Anne, então chegaram lá no dia do aniversário dela, e eles estão lá, retornam semana que vem, né? E ele me pediu que eu trouxesse a palavra hoje. E aí, como nós estamos iniciando, né, essa campanha de missões, nós começamos a orar e conversar com Deus, perguntando a Deus, né, o que Ele quer falar conosco. E a gente fica, quando nós temos essa incumbência de trazer a palavra, eu não sei com os outros, mas eu fico o dia todo pensando naquilo, tudo que eu estou fazendo, e às vezes eu, né, vou pesquisar e paro, relembro algumas passagens da Bíblia, e eu creio que assim, Deus fala comigo desse jeito e Deus me orienta desse jeito para que eu traga a palavra para a igreja. E pensando sobre missões e sobre a igreja, né? O que me veio à mente, e eu creio que o Senhor vai falar conosco, é sobre a missão no reino de Deus. A missão no reino de Deus. Nós estamos falando começando a falar sobre missões, né? Sendo Jesus o exemplo. Se eu perguntar assim para um militar, qual é a missão, vamos supor, do exército? Aqui tem militar, né? Cadê o Marcos? Talvez se eu desse oportunidade para ele, quando você entra nas Forças Armadas, tem lá, né? A missão. E eles falam lá, proteger a nação, né, Marcos? Uma das missões, né? Proteger a nação. Se a gente vai para uma empresa, a empresa também tem lá a missão. E ali eles dizem aquilo que eles se propõem a fazer. E a missão no reino de Deus, o que é? E eu já quero, assim, iniciar dizendo que a missão no reino de Deus vai na contramão de tudo que a gente ouve, né? Os conceitos que a gente ouve aí no mundo. Como assim, Jô? Mas se a missão das Forças Armadas, do Exército, da Aeronáutica, da Marinha é proteger a nação, não vai tanto contramão. Mas no decorrer daquilo que o Senhor vai nos dando aqui para falar, eu creio que vai. Porque nós temos conceitos um pouco limitados, né, sobre o que é uma missão. E eu dividi a minha mensagem em 3 partes. A primeira começa porque eu acho que é o principal, a razão principal da missão no reino de Deus, que é o amor. Sem amor não há missão. E aí nós vamos lá para João 3,16, que todo mundo conhece, todo mundo sabe. Como é que é? João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Então, por que Jesus veio ao mundo? Cumprir uma missão. Porque Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que ele tinha que fazer alguma coisa, que o mundo estava perdido.
Então, por ele amar o mundo de tal maneira que não, quando se fala assim, não tem como mensurar. E se não tem como mensurar, não seria qualquer coisa, qualquer ação, qualquer missão, com qualquer um, que isso seria sanado, seria resolvido. Então, ele manda o seu filho único. Caramba, se eu tenho 3, se eu dou 1, eu fico com 2. Mas se eu tenho 1 e dou esse único, eu fico com quantos irmãos? Mas Deus amou o mundo de tal maneira que o amor foi tão intenso por mim e por você, que mesmo ele tendo só um filho, ele deu esse único filho. Isso é amor. Dar a vida por amor a todos para salvar aquele que nele crê. Aí eu vou começar a tirar algumas lições que eu não vou dizer que isso aqui é um conceito teológico, mas que Deus falou comigo. Ele amou o mundo todo. E por esse mundo todo, ele deu o seu filho. Mas no versículo diz o quê? Para salvar aquele que nele cresce. Então, mesmo que ele tenha feito por todos, ele não esperava, seria bom, mas ele, como Deus, ele sabia que nem todos iriam aceitá-lo. Certo? Estou certa? Ele sabia, mas mesmo assim, ele deu o filho dele por aquele ladrão lá na cruz que o rejeitou. Foi dado o filho por aquele que o rejeitou e também por aquele que pediu clemência. Ele deu o seu filho por aqueles que estão aí neste mundo, renegando, dizendo que não existe Deus, fazendo coisas que desagradam a Deus. Ele amou de tal maneira esse miserável homem que deu o seu filho. Isso me chamou muita atenção, porque ele sabia que nem todos iriam aceitar, mas ele deu para o mundo todo. Mas ele colocou ali, né, na palavra, que para salvar aquele que nele cresce. Lógico, porque se Deus é amor, ele não impõe. Então é uma escolha minha e uma escolha sua, aceitá-lo ou não. Mas ele amou. A missão é por amor e incondicional. É isso que nós, como servos de Deus, temos que aprender. Nós vivemos num mundo que tudo tem que ser dar e receber. A lei da troca. Mas quando nós aceitamos a Jesus, por isso que eu digo que a missão vai na contramão do que o mundo ensina. Porque quando uma empresa diz que tem tal missão, ela está esperando receber algo, cumprindo aquela missão. E ali está dizendo, né, que é para todo aquele que nele crê. Então, é incondicional e sem condenação.
Porque diz lá, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Outra coisa, que eu estou, assim, há algum tempo já vem também mexendo comigo. Essa questão de condenar, escolher quem nós vamos alcançar, quem nós vamos atender. Eu mesma fico pensando, para que ficar batendo na mesma tecla? A pessoa não quer. Ah, não, escolheu essa vida. Não merece. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar quantas vezes? E estender a mão é perdoar aquelas pessoas que muitas das vezes rejeitam, muitas das vezes não aceitam aquilo que a gente quer dar, até a palavra, ajuda. Ali está dizendo, ele não veio para condenar o mundo. E muitas das vezes nós, os cristãos, condenamos o mundo. Condenamos aquele que cai uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Porque eu não caio. Eu sou. E o sucesso, pensando em Jesus sempre, tá, irmãos? Jesus, o exemplo da missão no reino. O sucesso da missão não tem a ver com números, mas com obediência. Isso também me chamou a atenção em relação a Jesus. Desde o início, a criação, eu pensando, né? Irmãos, pensa, tudo perfeito lá no céu, tudo funcionando bem. Aí Deus resolve criar, né? O que nós vemos? A terra. Ah, não está boa, só a terra. E começou aquele processo de criação. E por fim cria o homem e a mulher. Pergunto, eu não vou dar resposta porque eu não sou teóloga, mas são essas perguntas que vêm na minha cabeça. Meu Deus, se tu és Deus, sabia que aquela mulher iria cair no conto ali do vigário. Ainda ia levar o marido para fazer aquilo. Por que criou ela? Por que, meu Deus? Gente, eu não vou dar aqui resposta. Mas pensa nesse Deus que mesmo sabendo que ia dar essa confusão toda, criou com aquele amor, com aquela perfeição, com aquela dedicação, ainda disse que era bom e muito bom. Porque, na minha concepção, eu penso assim, ele ama tanto, ele amou tanto aquilo que ele fez, que ele arriscou. Porque ele também é poderoso para mudar as circunstâncias e a história mostrou que ele mudou. Mas ele não podia perder a chance de nos dar a chance de viver, de existir, de conhecer. Porque eu creio que desde o início ele nos tinha em sua mente. Iria ter um povo lá em Navegante. Pessoas bonitas, alegres, cheio de gozo, cheio de fé, que estariam me adorando. Vale a pena. E ele criou o homem. E Jesus, depois de tempos, veio para restaurar aquilo que aconteceu lá no Éden, né? Aquele erro fatal de desobediência. E no decorrer dos anos,
Deus foi planejando, criou um povo, olha, Deus. E aqui eu tenho me veio uma outra sacada, assim, sabe? A missão, ela é atemporal. A gente corre muito, né? O mundo fala, tá no tempo, tá na hora. Olha quanto tempo levou para Jesus. Não podia ser logo em seguida? Fala sério. O Senhor não podia mandar um Salvador logo para desfazer todo aquele erro de Eva e de Adão? Olha. E foram nações, muitos erros, homens pecando, homens se arrependendo. E Deus foi construindo, planejando, levantando homens. E hoje nós temos aqui a história, a palavra, e essa palavra é a nossa bússola. Eu, pensando em missões, eu viajei a Bíblia toda, pensando em homens que fizeram parte desse planejamento, dessa missão no reino de resgatar por amor. Não esqueça, nada vale a pena se não for por amor. Foi o que a Dai falou aqui. Tem que brotar em nós esse amor. Pensar nas vidas. Quando eu aos 13 anos, eu comecei a sentir desejo missionário. Eu comecei, tudo que falava de missões, eu chorava, eu estava nas reuniões que falava de missões, nas orações com 13 anos. E eu orava. E tem muita gente aqui do Rio de Janeiro. Então, muita gente sabe de onde eu vim. Eu morava na Baixada Fluminense, lá quase no final da estrada, porque depois de Tinguá não tem como passar para lá, né? Agora já tem, mas antigamente não tinha. Eu morava num distrito de Nova Iguaçu e eu era aquela jovenzinha sedenta para ir pregar o evangelho, mas eu era também muito frequente na igreja. Era de manhã na escola dominical, à tarde evangelismo, à noite no culto. E assim, minha vida, e o tempo todo buscando a Deus e falando que eu queria ser missionária. Cresci, aos 24 anos, na minha 24 anos, eu comecei a sentir paixão pelos povos asiáticos. Eu orava pelos chineses, pelos coreanos, pelos japoneses, porque eu não sabia qual é a diferença. Então eu sonhava, eu orava. E eu dizia que eu iria ser missionária lá no Japão. E passaram-se alguns anos, e o que aconteceu? Deus me deu a bênção. Do nada, aquela menina jovenzinha que não tinha condições, Deus fez uma reviravolta, eu consegui uma bolsa para estudar inglês em Londres, sendo que eu não tinha dinheiro nem para fazer cursinho naquela época, e eu fui estudar inglês em Londres, com Deus levantou pessoas, eu ganhei passagem de um diretor da Vale, que um primo meu trabalhava, até pessoas não cristãs me deram oferta, eu cheguei lá em Londres e fui fazer inglês em Londres. E nessa igreja que nos dava o curso de inglês, o curso era aberto para missionários e para pessoas não cristãs. E ali a gente se misturava. E um belo dia, apareceu uma menina de olhinho puxadinho. Apareceu a Jude. Ô Thomas, coloca a fotinha dela aí.
Isso, irmãos, há quase 30 anos atrás. Olha, melhor agora, né, gente? Fala sério. Aí, na escola de inglês, aquela menina retraída, quietinha, triste, e eu me aproximei dela, porque ela tinha um olhinho assim. E ela muito querida, aprendendo inglês, e eu comecei a fazer amizade com ela. Essa menina tinha recém-chegado da China para trabalhar com os tios num restaurante que eles tinham lá em Londres. E ela veio para trabalhar. Porém, para ficar lá, ela teria que estar matriculada numa escola de inglês. E ela foi para essa escola da igreja, que era uma igreja batista. Irmãos, a mão dela, as mãos, né, eram todas talhadas, de tanto que ela trabalhava na cozinha do restaurante. Eu creio que se precisasse das digitais dela, ela não teria. Era uma lixa. Essa menina só tinha a oportunidade de ir para essa escola para estudar inglês e voltar. E aí nós pegamos ela e começamos a fazer amizade. E ela tinha uma vez por mês a oportunidade, ela poderia ir sair no domingo. E aí eu morava com outras meninas. E nós convidávamos ela para vir à nossa casa para ela poder ir à igreja. E ali nós começamos a evangelizar a Judy. E nesse dia aí, ela aceitou a Jesus. Ela estava no meu quarto, nós sentadas na minha cama, ela aceitou a Jesus. E aí continuou estudando ali, visitando a igreja, a gente ali discipulando. E aí um dia ela chegou lá e falando para a gente que ela iria embora, voltar para a China, porque ela não estava se adaptando. E aí eu falei, ai, que pena e tal, mas me dá o seu endereço para a gente poder conversar, trocar. Não, Jô, eu não posso dar o meu endereço, porque eu não posso receber correspondência. Isso há 30 anos atrás. Pensa se hoje é fechado, imagine 30 anos atrás. Eles nem podem saber que eu aceitei a Jesus. E a Judy foi, nunca mais eu soube dela. Eu continuo orando por ela, eu lembro, tenho a fotinho dela para lembrar. E sabe o que aconteceu, irmãos? Sabe aquela chama sobre os povos asiáticos? Sumiu. Passou. E aí eu perguntando, Deus, e todo mundo falando, mas você vai para onde? Vai para o Japão? Eu falei, não vou voltar para o Brasil. E aí eu fui perguntar a Deus. Aí o Senhor falou para mim, eu te trouxe apenas para alcançar Judy. Que desperdício, né? Sabe que muita gente investiu em mim? A igreja, alguns irmãos, para eu chegar lá em Londres e vir apenas com uma almazinha na mão. Isso aí, por isso que eu digo que a missão no reino vai na contramão do mundo, porque uma alma vale muito mais. Então é assim, não temos como mensurar. Jesus veio para todos e todos o aceitaram, não. Se nós formos analisar pela visão, pelo prisma do mundo, Jesus é um fracassado.
Olha como está o mundo. Na época de Jesus, olha quantos o rejeitaram quando ele estava aqui na terra. E toda vez que eu lembro da Jude, toda vez que eu lembro da China e vejo as notícias, eu penso, Jesus, eu não sei se ela está viva. Ela morava no norte da China. Senhor, cuida, Jesus, que a família dela, que não sei se ela casou, mas os filhos que tenham sido alcançados, eu conheci. Provavelmente ela pode ser uma missionária lá, pode ser uma pastora, pode ser alguém que... Ela pode. Então a missão no reino, nós temos que olhar o exemplo de Jesus, ele não se abalou. E a igreja tem que estar atenta a isso. E aí, depois do inglês, eu ganhei uma bolsa para fazer uma Bible College, aí eu fui para o seminário. Ganhei bolsa também, milagres assim. Porque Deus, ele chama, ele sustenta. Pensa, irmãos. Milagre em cima de milagres. Fiz uma escola de missões para ganhar muita gente. Lá na escola de missões tinha a escola de missões tinha um convênio com uma instituição evangélica inglesa que trabalhava no Rio de Janeiro, em Niterói, com meninas de rua. E me chamaram, perguntaram se eu não queria, quando eu voltasse para o Brasil trabalhar. Eu saí de Londres para trabalhar em Niterói com meninas de rua. Cara, olha como Deus faz. Aí, irmãos, não tem lógica essa questão de missão. Como a gente quer que seja. Porque eu vejo muita gente falando, meu Deus, tem tanta gente para ser ganha aqui em Navegantes, por que mandar lá para o Borel? Por que mandar lá para a Europa? Para Deus não existem essas barreiras. Município, estado, países, continentes, para Deus é tudo a mesma coisa. E quando nós entramos no reino de Deus, nós não estamos limitados a estas barreiras. Mas a igreja insiste. Eu sou de Navegante, então tem que ficar olhando. Ali não está dizendo, depois nós vamos ler esse versículo, que não é só na Judéia, não é só em Samaria, até nos confins da terra. Porque a visão de Deus é diferente, irmãos. Por que que ele não pegou alguém que já estava lá em Londres para ganhar aquela menina? Me tirou lá de Vila de Cava Nova, Iguaçu. Me deu todas as condições para eu ir para lá, para falar de Jesus para essa menina, gente. Pensa que isso não cabe na cabeça humana, natural. Segundo, a missão no reino de Deus, eu comecei já a falar, não segue os padrões do mundo, e nós vamos ver aqui. Eu peguei esse versículo da divisa, que está lá em Atos 1:8, e eu tirei algumas coisas daqui que também vai nos falar alguma coisa. Diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Primeiro, o sucesso da missão não tem a ver com as capacidades naturais ou adquiridas, que a gente pode conseguir aprender, né? Eu tenho que me preparar. Gente, eu não fui falando inglês lá e quando eu estava com a Jude, eu acho que eu estava na mesma condição dela.
male, falando male. Depois que eu continuei porque ela foi embora. Mas Deus me levou para falar, não conseguia nem me comunicar direito com ela. Mas o que fez essa menina abrir os olhos espirituais? O amor, a atenção e, lógico, o poder do Espírito Santo. Não depende dessas coisas, mas com a entrega e busca pela unção dada pelo Espírito Santo. Nós precisamos nos entregar. Nós temos reservas. Nós somos crentes com reservas. E sabe que, biblicamente, não é certo ter reserva? E hoje de manhã, no devocional, lá na praia, nós aprendemos sobre isso. Não foi, mulheres? Quem foi? Sobre o maná. Todo dia Deus mandava o maná. Todo dia Deus mandava o maná. E o povo, como nós, vamos reservar. Vamos guardar para amanhã. Que amanhã eu posso dormir até mais tarde, ou amanhã eu não preciso trabalhar porque eu tenho a reserva. E o que acontecia no montante que era guardado? Estragava. E muitas vezes nós queremos guardar coisas, achando que aquilo vai nos servir amanhã, depois. Mas aquela coisa que a gente está querendo guardar é para ser usada hoje. Para servir hoje, e de repente, bum, estragou, perdeu. O ide de Jesus não obedece aos padrões humanos, que é receber, o ide de Jesus não obedece aos padrões, que é receber e ser, não é assim? Tem que receber, ser. Todo mundo aqui está nessa vibe de tem que ser. Tem que receber. As redes sociais estão nos ensinando isso. Contra a palavra. Quero ser curtida, eu quero ser admirada. Isso é coisa nossa, homem, natural. E receber elogio, lembra? Dá para receber, não. Nós não fomos chamados para esse padrão. No padrão do reino de Deus é diferente. E a missão só pode existir se for no padrão de Jesus, como Jesus fez. Porque se não for, a igreja pode até se envolver em missões, mas ela vai estar presa, atrelada a muita coisa humana. Reconhecimento. Mas como? Sabe, se você for lá no Morro do Borel e ver o trabalho que a missão pelo qual o Pedro e a Anne e a Vitória estão envolvidos, você chega lá, você fala assim, meu Deus do céu, como vai ser isso? Uma hora, as crianças estão numa reunião cheia de fogo e poder. Você chora, você sente a presença de Deus, só que o ambiente também os leva também a querer as coisas do mundo, como aqui. E aquelas crianças ficam meio divididas. E aí talvez alguns pensem, será que vale a pena todo esse trabalho? Toda essa dedicação? Mas se formos olhar para o exemplo de Jesus, é isso. Jesus está aqui.
Jesus faz isso o tempo todo. Ele está no meio de nós, entre nós, e nós estamos muitas vezes... E outras vezes a gente está querendo trazer o mundo. Talvez não como aquelas crianças ou como alguns aí do mundo, mas a gente está querendo trazer uma bela casa, tudo muito perfeito, muito dinheiro. E quando a gente vê muita coisa se perdendo, os manais da vida se perdendo. Então, irmãos, quando ali diz que nós vamos receber poder, é receber poder para agirmos como Jesus. Não há limites territoriais. Não fique pensando, por que não aqui em Navegantes? Não sei, irmãos. Mas Deus faz essa mistura. Deus faz isso. Por que Deus não levanta alguém lá no outro país para salvar? Mas é assim, Jesus veio do céu para nos salvar. Por que nós não podemos atravessar fronteiras? Isso mostra o poder de Deus, o amor de Deus. A gente aprende. Se eu não tivesse, eu fui com 24 anos, cheguei lá sozinha, sem aprender a língua. Eu vi milagres acontecendo na minha vida, irmão. Milagres. Milagres mesmo. Livramentos. Provisão do nada. Coisas que surgiram. Ó, vai lá, tem um envelope lá que está no seu nome. Quem mandou? Não sei. E exatamente aquilo que eu precisava. Ele faz isso porque ele é o dono do mundo. Ele não é o dono do Brasil e ele quer usar os brasileiros nessa faixa territorial que é o Brasil. Ele quer usar os filhos dele para salvar o mundo. E para terminar, independente da resposta, é ser e fazer o que foi ordenado. Essa é a missão no reino. Nós estamos buscando muitas respostas. Não vamos ter. Uma das maiores perguntas que o mundo faz é por que, se Deus é bom, há esse sofrimento todo no mundo, não é verdade? Nós não vamos ter resposta para tudo. E nem vamos ter reconhecimento. Vamos estender as mãos e muitos vão depois virar as costas para a gente. Fizeram com Jesus. Sempre quando eu me acho injustiçada, eu vou e lembro de Jesus. Sempre. Não tem outra pessoa que eu possa, falar, não, essa pessoa não merecia. Porque a gente merece. Mas Jesus não merecia. E eu vou lá na passagem da Bíblia, que isso foi o primeiro versículo que me chamou a atenção sobre essa questão de missão no reino. Lucas 18, de 13 a 19. Lucas 18, de 13 a 19, que diz assim, ó. E gritaram em alta voz, Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Tá. Ao vê-lo, é Lucas 18, de 13 ao 19. É bem... Vou ler de novo. E gritaram em alta voz, Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele diz, vão, mostra-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em voz alta. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhes agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10?
Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Nossa igreja ela trabalha muito com projetos. Nós somos muito envolvidos em trabalho social. E aqui isso me chama a atenção. Jesus viu aqueles 10 leprosos que pediam para ser curado. E Jesus mandou eles irem, mas já no processo de cura. E os 10 foram curados. Quando um olhou para si e viu que ele estava curado, ele pensou: não, esse homem é diferente, é Jesus, eu tenho que voltar a agradecer. E voltou e agradeceu. E aí Jesus fez aquela pergunta como se ele não soubesse. Mas ele já sabia. Eu não curei 10? Como voltou só um? E um estrangeiro? Cadê os daqui da casa, da família? Irmãos, se nós estivéssemos no lugar de Jesus e tivéssemos o dom de saber o que iria acontecer, quantos nós iríamos curar? Quanto nós iríamos atender? Quantos nós iríamos estender a mão? Se nós tivéssemos o dom de saber o que iria acontecer depois. Eu afirmo que eu acho que eu curaria só um. Cara, para quê? Olha a ingratidão dos 9. Esse não era o ponto aqui na cabeça de Jesus. Eu sou o amor. E o amor se recusa a não estender a mão. O amor se recusa a não perdoar. O amor se recusa a não andar mais uma milha. Ele curou os 10, porém um voltou. Ele sabia. E não era um dos seus, era um estrangeiro. E muitas das vezes a gente fala: aquele lá não. A gente julga. Cuidem, irmãos. Cuidem. A missão no padrão do reino não espera reconhecimento, resultados esperados pelo homem, mas planejado por Deus. Você tem que esperar o quê? Aquilo que Deus planejou para você. E muitas das vezes não é aquilo que nós esperamos. A semente deve ser lançada independente do solo. Lembra daquelas sementes que foram lançadas? Elas foram lançadas. Uma foi lançada em solo pedregoso. Outra, mas foi lançada. Não cabe a nós dizer qual o solo deve ser lançado a semente. Não, lá tem muita gente, mas se Deus te mandou, lá na comunidade, praticamente é uma igreja em cada rua. Para que tem uma missão lá? E aí? Tem coisa que a missão faz, que a igreja não pode fazer. Cabeça do evangelho, pensamento é contrário, irmãos, contrário. Jesus veio para salvar, curar, libertar e ser o exemplo para os seus discípulos. Quem tem sido o teu exemplo? Não podemos pegar exemplo do mundo. O mundo vai dizer: não faz.
não ajuda. Você sabe para onde está indo? Você sabe para onde está indo o que você ajuda? Não faz. Não dá a mão a essa pessoa. Não perdoa. Ele atendeu à necessidade de todos, sabendo que apenas um seria salvo. E você? Agora é o questionamento. Como tem sido o seu posicionamento diante das necessidades do próximo? Você fica esperando o retorno, reconhecimento. Eu falei que era 3, mas são 4. Jesus nos deixa o exemplo de que a missão é geracional e compartilhada. Aqui eu vou terminar mesmo. Jesus. Jesus podia fazer a missão dele toda sozinho. Ele era o cara. Ele era o Senhor dos senhores, o mestre dos mestres. Ele pegou aqueles 12 homens cheios de problemas, cheios de... Por quê, irmãos? Porque ele sabia que aquele tempo ali na terra, aqui na terra, era um tempo curto. Então ele pegou aqueles homens porque era aquilo que tem. É o que nós somos. É o que tem. Ele não tinha como escolher melhor. Que é igual a nós. A PIB de navegante, é isso que nós temos. Nós, cheios de problemas, cheios de dificuldade, mas que está buscando, né? Ele pegou aqueles homens com defeitos. E ele falou assim para um. Na verdade, ele perguntou para um. Lá em João 21:15 disse assim, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Aqui nós estamos iniciando falando sobre o amor. E nós vamos terminar falando sobre o amor. Tu me amas mais do que estes? Simão respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeirinhos. Qual foi o critério para que nós estejamos na missão, irmãos? Qual é o critério? É falar inglês? É ser um engenheiro? É ser um artista? Qual é o critério? Qual é o critério? Qual é o critério? É ter cursado teologia na melhor faculdade que possa haver? Irmãos, eu ganhei a bolsa para fazer o Bible College lá em Londres. E eu digo para vocês, as coisas que ficaram gravadas aqui não tem nada a ver com livros. Com a palavra, sim. Mas com teorias. E eu acho que eu já contei aqui que uma vez, nesse curso, a menina que só tirava 10 em tudo. Hermenêutica. Tudo ela tirava 10. Um dia, um desespero no seminário. E aí todo mundo se questionando o que aconteceu. A menina tinha pedido para sair do seminário porque ela já não cria mais em nada. Ela estava decepcionada com Deus. Então, é o amor, irmãos. O que nos move para nós sermos
aquilo que Deus quer, cumprirmos a missão, é o amor. Amar a Cristo nos leva à consciência da nossa responsabilidade para com a nova geração. Alguns idosos aqui, que eu estou na casa dos idosos, né? Nós temos que amar, ver essa igreja cheia de jovens e não precisando mais da Joséia, que alguns sabem que era de segunda a domingo, né, Toniana? Joséia faz isso, Joséia faz aquilo, assim como o pastor que furou já até buraco lá na outra igreja que nós construímos, porque ele era pedreiro, ele era pastor, ele era ambulância, ele era carrinho de material de construção, ele era tudo. Mas hoje não, nós contamos com uma equipe. E a maioria são jovens que estão chegando, cheios de ânimo. E a Jo aqui, mesmo que às vezes ela fala, poxa, não me chamaram. Mas eu tenho que ficar feliz, porque tem a geração que está vindo para nos substituir. E foi assim com Jesus, ele começou a passar para os seus discípulos. Cuida. Pedro, cuida. João, faz isso. Tiago, faz isso. Ele foi transferindo. E a gente tem, às vezes, uns sentimentos, uns ciúmes, umas invejas. Isso não vem de Deus. E não é exemplo que Jesus deixou. Quando estamos alinhados, em sintonia com o coração de Deus, conhecemos os seus planos, sua missão e a sua bondade. E aí não vai ter choque, que a gente vai estar em harmonia. Cuidar e apacentar os cordeirinhos, nós podemos aqui tirar duas, interpretações. Pode ser as criancinhas que estão chegando, que nós temos que cuidar, Mas também aqueles novos que estão chegando, que não entendem ainda da palavra, da cultura do reino. Não entendem. E muita da gente não tem paciência, a gente fica julgando, olha ela, não tem comportamento de cristã. Olha ele, olha como ele age. Jesus mandou cuidar dos cordeirinhos da nova geração. Isso não é só para pastor, isso não é só para missionário, para líder, é para cada discípulo que ama o Senhor Jesus. Quanto mais entendemos o amor de Deus por nós, mais podemos demonstrar amor pelos outros, formando uma geração que ama Jesus. Você não pode formar outra geração se você não ama Jesus. Como é que o seu filho vai amar Jesus se você não ama? Temos sido parceiros e exemplo para a geração que está se posicionando para assumir o nosso lugar? Ou nós estamos em disputa ali? Que legado estamos deixando para esta geração? O amor a Deus ou o padrão do mundo? Tudo tem que ser dar e receber, dar e receber. Até nas nossas ofertas, a intenção muitas vezes eu tenho que dar para Deus me abençoar. Faremos diferença na vida dessa geração daqui a 10 anos? Eles vão lembrar de nós? Irmãos, quando eu era adolescente, que eu chorava por missões, hoje eu estou limitada. Muitos sabem as razões. Mas quando eu vejo as minhas sobrinhas, eu falo as minhas sobrinhas Anne e Priscila, porque eu morei muitos anos com a minha irmã. E elas são como filhas. Quando eu vejo a Anne
que poderia estar num bom escritório de advocacia, curtindo a vida, numa situação de comunidade, se doando. E muitas das vezes, sabe, recebendo críticas por alguma coisa, recebendo julgamentos, sem saber o dia a dia, sem saber as renúncias. Ou Pedro mesmo, que tem uma família aqui, que poderia estar aqui gozando a vida. Outros missionários que estão morrendo, perdendo as suas vidas. Por amor, irmãos, não é outra situação. Por mais que seja bonito, romântico, ir para outro país como missionário, vocês não sabem, vocês não têm noção. Eu fui para um país de primeiro mundo, mas eu passei perrengue lá também. Por isso foi necessário haver milagres. Porque eu senti vontade de comer e não tinha como comprar. Eu vi a provisão de Deus de ir para um restaurante sem ter dinheiro. E Deus providenciar. E muitas das vezes, quando a gente vê um missionário gozando umas férias ou tirando um dia de folga, a gente está lá, ó, cadê? A alegria de um discípulo amoroso é trabalhar por Jesus Cristo. E dentre as formas mais altas dessa missão celeste está o cuidar de cristãos novinhos, procurando edificá-los no entendimento e na compreensão, para que saibam que só Jesus Cristo salva. Eu gostaria de encerrar com um pequeno vídeo, é bem curtinho, que fala muito sobre esse amor a Cristo.